Em uma ilha perdida no meio do Pacífico, onde o sol nunca se põe e as sombras são eternas, esconde-se um segredo que tem mantido a humanidade em suspense por séculos. Um mistério tão profundo que parece ter sido esculpido pela própria natureza, como uma pedra polida ao longo dos tempos. Nama-Do, nome dado à cidade submersa da Ilha Puluva, no arquipélago de Micronésia, é um lugar onde a realidade e o sonho se confundem. Uma metrópole flutuante, construída pelos antigos habitantes do atol, que desapareceram tão misteriosamente quanto nasceram. A primeira vez que soube da existência de Nama-Do, eu estava mergulhando no fundo do oceano, tentando encontrar respostas para perguntas que nunca haviam sido feitas. Era como se estivesse em busca de um tesouro perdido, mas em vez de ouro ou joias, estava procurando por uma parte da história humana que parecia ter sido esquecida. Quem ou o que foi capaz de construir essa cidade flutuante, sem a ajuda de máquinas ou tecnologia avançada? Como conseguiram sustentá-la durante tanto tempo, sem serem descobertos pelos colonizadores europeus, que vieram após séculos de silêncio? A história de Nama-Do é como um labirinto sem saída. Cada caminho leva a uma nova pergunta e mais enigmas. Como essas pessoas conseguiram criar uma cidade tão complexa, com estruturas que rivalizam com as mais antigas civilizações do mundo? E o que aconteceu com eles? Por que desapareceram tão misteriosamente? A resposta, tal como a cidade mesma, parece estar perdida na profundidade do oceano. É como se a Ilha Puluva estivesse guardando um segredo que só ela sabe. E é aqui que entramos em cena, como detetives de mistérios, determinados a desvendar as sombras da história e descobrir o que aconteceu com Nama-Do. Mas, enquanto mergulhávamos mais fundo, começamos a perceber que não estamos sozinhos. Há forças invisíveis em jogo, que parecem estar trabalhando contra nós. Forças que desejam manter o segredo de Nama-Do intacto, mesmo que isso signifique silenciar os que buscam a verdade. E é aqui que tudo começa a se tornar muito mais complexo. A verdade sobre Nama-Do não é apenas um mistério, mas também uma rede de segredos e mentiras. Uma trama tão densa e complexa que parece ter sido escrita por alguém com conhecimento do profundo e do sombrio. Mas, mesmo diante dessa complexidade, temos que continuar a procurar. Temos que seguir a pista, não importa em que direção ela nos leve. Porque, no fundo de tudo isso, há uma pergunta que precisa ser respondida: o que aconteceu com Nama-Do? E é essa pergunta que nos leva a explorar as profundezas do oceano, a mergulhar na escuridão para encontrar a luz que está escondida lá embaixo. Nama-Do é um mistério que nos leva ao limite da imaginação. É uma jornada que nos leva a questionar tudo o que pensamos saber sobre a história e sobre nós mesmos. E é aqui que entramos em cena, como detetives de mistérios, determinados a desvendar as sombras da verdade e descobrir o que aconteceu com essa cidade flutuante. Mas, avante, com coragem e determinação, porque a verdade sobre Nama-Do está escondida lá embaixo, esperando por nós. Desenvolvimento central, a descoberta de Nama-Do. Narrador, bem-vindos ao documentário Civilizações Perdidas Documentadas, Nama-Do. Neste filme, vamos mergulhar nos mistérios da história mais intrigante do Pacífico Norte. Uma civilização que foi esquecida pelos tempos, mas cujos segredos ainda permanecem desconhecidos. Introdução ao toponímio. Nama-Do é um complexo arquitetônico localizado na ilha de Pohnpei, no Micronésia. O nome Nama-Do significa literalmente cidade nas nuvens em língua micronésia. A cidade foi construída durante o período de transição do final da Era de Shu para a Era de Pohnpei, cerca de 1300 d.C. Narrador, a cidade foi descoberta pela primeira vez pelos europeus em 1867. Desde então, os arqueólogos têm estudado o complexo, buscando entender como foi construído e quais foram as razões por trás de sua criação. A história de construção. A cidade de Nama-Do foi construída em várias etapas, começando com a fundação da ilha de Pohnpei. A primeira etapa da construção começou ao redor do ano 1000 d.C., durante o período de Shu. Narrador, a cidade foi construída em pedra e madeira, com mais de 40 torres e estruturas. A arquitetura é única e complexa, com influências de várias culturas da região. Teorias e hipóteses. Existem várias teorias sobre a razão pela qual Nama-Do foi construída. Alguns cientistas acreditam que a cidade foi criada como um centro religioso ou político, enquanto outros acreditam que foi construída para controlar o tráfego de comércio. Narrador, além disso, alguns cientistas acreditam que a cidade foi construída por uma civilização avançada, que possuía conhecimentos técnicos superiores aos do resto da humanidade. Testemunhas e provas. Embora não existam testemunhas diretas da construção de Nama-Do, há várias provas arqueológicas e históricas que apoiam as teorias sobre a cidade. Narrador, os estudos arqueológicos revelam que a cidade foi construída em várias etapas, com uma tecnologia avançada para o seu tempo. Além disso, há evidências de que a cidade foi habitada por uma população numerosa. A descoberta de segredos. Em 2006, um grupo de cientistas da Universidade de Oxford descobriu um texto antigo que descrevia Nama-Do como o centro do mundo. O texto era escrito em uma língua desconhecida e foi considerado uma das mais importantes descobertas arqueológicas do século XXI. Narrador, a descoberta do texto abriu um novo capítulo na história da cidade. A linguagem utilizada era desconhecida, mas os cientistas conseguiram decifrá-la e entender melhor a cultura que a criou.
Conclusão. Namadol é uma das civilizações mais intrigantes do Pacífico Norte. Com sua arquitetura única e tecnologia avançada, a cidade é um mistério que continua a ser descoberto. Embora existam muitas teorias sobre a razão pela qual Namadol foi construída, ainda há muito a aprender sobre essa civilização perdida. Narrador, se você está gostando desta jornada ao desconhecido, inscreva-se, porque o que vem agora vai mudar sua forma de ver a história. Vamos continuar a explorar os mistérios da Namadol e descobrir os segredos que ainda permanecem escondidos. Etiquetas adicionais. Asterisco. 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 Conclusão extensa. Ao finalizar nossa jornada pelas ruínas de Namadol, a antiga capital dos Micronésios, sinto-me contemplado pela vastidão do passado que nos envolveu. A cidade, escondida nas águas do Mar das Molucas, é um lembrete poderoso da magnitude da civilização que uma vez existiu lá. À medida que exploramos os canais e as estruturas da cidade, percebemos a complexidade e a sofisticação das construções micronésias. A arquitetura, o design e a engenharia usados para criar essa cidade submersa são testemunhas do conhecimento e da habilidade dos antigos habitantes. Mas Namadol é mais do que apenas uma cidade perdida. É um símbolo da fragilidade e da impermanência da humanidade. A civilização micronésia, assim como muitas outras antes dela, enfrentou a decadência e a desaparição devido às forças naturais e às mudanças climáticas. No entanto, o legado de Namadol permanece. As ruínas que nos rodeiam são um lembrete poderoso da importância de preservar nosso patrimônio cultural e ambiental. A cidade submersa é um tesouro valioso que pode nos ensinar sobre a natureza da civilização humana e sobre a necessidade de coexistir com o meio ambiente. Ao concluirmos nossa jornada, sinto-me gratido por ter tido a oportunidade de explorar esta cidade perdida. A experiência me ensinou que, mesmo diante do desconhecido e do inimaginável, existem sempre respostas para as perguntas que nos fazemos sobre o mundo e nosso lugar nele. Namadol é um lembrete poderoso da importância de preservar nossa herança cultural e ambiental. A cidade submersa é um símbolo da capacidade humana para criar algo belo e duradouro, mesmo diante das adversidades. E assim, ao finalizar nossa jornada, sinto-me inspirado a continuar explorando as questões que nos fazem pensar sobre o mundo e nosso lugar nele. A cidade submersa é um lembrete poderoso da importância de coexistir com o meio ambiente e de preservar nosso patrimônio cultural. Na cidade submersa, a verdadeira civilização é aquela que vive dentro de nós. Essa é a nossa conclusão.